continuando o que eu estava falando, né? Eu fui crescendo, né? E fui cada vez mais tendo projeções astrais. Eu não desistia disso, nunca desisti disso, porque para mim era importantíssimo eu fazer essas coisas, né? Então, com 13 anos mais ou menos de idade, eu comecei a ter algumas projeções que eram projeções interessantíssimas para mim. Eu morava num lugar que era interessante, né? Mas eu vou contar o que eu lembro. Eu deveria estar com 13 anos de idade, deveria, eu não tenho certeza ainda dessa história, né? Mas eu saía do corpo, a lembrança que eu tenho é que eu morava em um apartamento na Rua Tutóia, né? Eu saía do corpo, eu morava no último andar, né? Eram 3 andares, eu morava no último. O edifício era José Fusco, eu acho que o nome era esse, né? Agora já mudou o nome. Eu passei lá um dia e vi que tinha mudado, o prédio tinha mudado também, né? Eu saía e eu já saía em cima do prédio, né? Não tinha nada de telhado, era cimento mesmo, né? Eu saía ali em cima e eu ficava observando todas as coisas que tinham em volta. Para mim aquilo era uma coisa fantástica, né? Era maravilhoso para mim poder parar ali e observar aquelas coisas. E então eu saía em cima do prédio, aí na frente tinha uma delegacia. Bom, eu, curioso do jeito que eu era, né? Eu ia flutuando pelo ar, né? Eu atravessava a rua, porque o prédio era praticamente na frente da delegacia. Aí eu atravessava o ar, né? Ia pelo ar. Aí, quando eu chegava lá, eu ficava olhando as coisas que tinham lá. Mas, na verdade, eu via os policiais entrando, saindo, né? Aquelas coisas antigas, né? Que hoje esse pessoal já deve ter até falecido. Vi algumas pessoas sendo presas, eu não conseguia me inteirar da situação, porque para mim aquilo era um mundo diferente do meu, né? Era muito diferente. Eu não tinha noção do que era aquilo. Eu ficava flutuando e olhando as coisas, né? E algumas vezes eu ia na casa de amigos meus, né, que moravam do lado esquerdo, saindo do prédio, do lado esquerdo eles moravam. Talvez eu deva falar o nome deles aqui até para poder passar uma informação, né? O Wagner, o Valtinho, né? E o outro irmão dele que era maior, eu não me lembro, acho que era Milton, devia ser Milton. No prédio que eu morava, tinha uma pessoa que morava lá também, né? A gente saía o tempo todo para fazer coisas juntos, né? Mas eu ia ali na casa desses amigos e ficava olhando. Eu nunca entrava, né? Nunca entrava nas casas. Eu ficava olhando pela janela, ficava olhando o que eles faziam. Na verdade, eu não conseguia ver muita coisa mesmo, né? E depois, muitas vezes eu fui lá e cortei borracha com eles. Precisava cortar as borrachas, né? E que o pai dele trabalhava na empresa, né? E fazia esse trabalho. Mas foi só isso que eu fiz, né? Eu ficava flutuando por ali, ia um pouquinho para frente, eu cheguei até Brigadeiro Luiz Antônio, né? Essa Rua Tutóia, ela saía da Brigadeiro Luiz Antônio, mas eu acho que o nome dela mudava depois, né? Mas eu ia flutuando para lá, ia vendo as coisas, obviamente que com pouco conhecimento que eu tinha, né? Eu não tinha a bagagem que a gente adquire com o tempo, né? Eu simplesmente andava e ficava bisbilhotando as coisas, né? Ficava olhando o que as pessoas faziam. Eu tinha algumas impressões que eram
eram mais ou menos interessantes, né? Eu sentia coisas, eu percebia coisas. No meio, né, dessa coisa tinha um quartel, né? Era um quartel que era, acho que era da PE, né? Da PE, da Polícia do Exército. E eu passava por ele, né? Dava para eu sentir várias coisas que aconteciam lá, mas, obviamente, não dava para eu olhar para ver, né? Isso porque, como eu era criança ainda, eu tinha receio, né? Então, eu ia andando. Depois eu ia para o Ibirapuera, que ali para mim era felicidade total, né? Eu descia a Rua do Livramento, que era a primeira rua à esquerda desse prédio, e ia embora. Aí quando eu chegava lá, eu ficava no Ibirapuera, e para mim era um sucesso, uma felicidade muito grande. E ali no Ibirapuera também tinha uma cúpula, era uma meia bola que era um ginásio onde eles apresentavam coisas, tinha muita coisa lá, né? É como se fosse um museu, né? E tinha eventos também, né? Mas eu lembro que tinham aviões lá, essas coisas, né? Então era interessante o local. Essas experiências eu fui fazendo e tendo, né? Eu jogava futebol e então eu também saía para olhar o local onde eu jogava bola, né? E observava as pessoas, né? Observava o que era feito ali. Eu tenho algumas lembranças que não são muito positivas, mas que são melhores, né? Era o que eu fazia. Nessa idade eu ficava andando por ali, vendo coisas, descobrindo coisas e, obviamente, aprendendo muita coisa sobre projeção astral. Mas eu continuo depois.